Olá, aprendizes da vida, bem-vindos mais uma vez a uma edição do Injeção na Testa, informação de graça para você. Hoje com o grande produtor brasileiro, conhecido mundialmente, Lampadinha. E aí? Beleza, Rafa? Muito bom ter você aqui. Pô, prazer meu, obrigado por me trazer. Cara, vai ser muito legal esse papo. Fica por aí que a gente já volta com um papo muito legal. Lampadinha, cara, muito bom mesmo estar conversando contigo, assim, é uma pessoa que eu afino pessoalmente e admiro, né? E eu acho, cara, de todas essas conversas que eu tenho com diferentes profissionais aqui pro canal, eu percebo que a postura que a gente tem, a postura pessoal, como a gente se coloca, né, diante das coisas, faz toda a diferença para você realizar seus sonhos, realizar as coisas que você quer, né? E eu vejo que você tem uma rede muito legal, assim, de amigos, de pessoas conectadas, uma pessoa querida, né, sobretudo. E isso faz diferença. Me conta um pouco assim sobre isso, como que é construir, né, se colocou lá no mercado e, pô, você é um cara que tem 5 Grammys, né? O quanto a personalidade faz diferença no êxito. Bem, primeiramente, muito obrigado pelas palavras aí. Fico realmente meio até sem graça. Imagina. Eu também, pô, te admiro demais aí. Uma das pessoas, assim, mega profissionais que conheço e tive o prazer de ter como amigo ao longo da vida aí demais. Falando basicamente de como é você ser um profissional no meio da música, é muito simples. Começando, eu sempre agi dessa forma. Eu sempre tratei as pessoas do jeito que eu gostaria que elas me tratassem. Então, eu acho que é impossível, o universo não tem como te ajudar se você é um cuzão com as pessoas e querer que elas sejam gentis com você. É meio lei da ação e reação, impossível. Você é um cara que sacaneia todo mundo e querer que ninguém te sacaneie, saca assim? Então eu acredito muito nesse lance da energia que vai e volta. Então eu sempre procurei ser a pessoa assim mais legal com as pessoas, porque às vezes ao longo da vida você se decepciona. Então Sim. Faz parte da vida. Eu sei que se eu for legal com uma certa pessoa, ela não tem necessariamente a obrigação de ser legal comigo de volta. E se ela não for, eu tenho que entender que ela não tem obrigação disso, mas eu fiz a minha parte de mandar, sabe, esse good vibes para ela. Agora, se ela não mandou de volta, aí já não é um problema meu, é um problema dela. Então, eu fiz a minha parte. Fazer a sua parte. Né? Eu sempre penso assim, cara. Então tem que ser, tipo, seja um cara que você quer que todo mundo seja esse cara com você, sabe assim? Sim, eu concordo. Eu acho que a gente tem que ser como a gente gostaria de ser com o outro e fazer a nossa parte, né? Cara, 5 Grammys não é pra qualquer um, né? É. Fala aí, quais são? Vamos lá. O primeiro de todos foi com o Charlie Brown Jr. No mesmo ano, estava concorrendo Titãs, CPM e NX0 e empatou os dois. Então, num ano só rolaram 2. Puta. Uma coincidência. Na sequência veio Titãs e o mais recente foi o Scalene, que eu produzi em 2015. Putz, que legal, cara. Isso aí é... Então são 5 prêmios, assim, em trabalhos em que eu tive o prazer de mixar, gravar, masterizar e o último que eu produzi. Uhum. Então eu recebi prêmios fazendo tendo essas 4 posições. Putz, que legal. Que é sensacional. Então, gravando, mixando, masterizando e produzindo, ou seja... Super envolvido com todo o processo. Exato, né? Então todas as etapas do processo... Não foi sorte, né? Não parece uma coincidência. É aquela história, né? Sorte é a oportunidade com talento, né? Então... Sim, acho que não foi puramente sorte como as pessoas pensam na sorte. Deixa eu imaginar uma coisa aqui. Eu converso com guitarristas de jazz, gente assim, músicos que enveredam, né, para diferentes caminhos da profissão. Muitos dizem que começaram curtindo heavy metal ou tirando músicas do Iron Maiden, né? Esse foi o seu caso? A música na minha vida, ela sempre
esteve assim, muito presente. O meu avô, pra você ter uma ideia, ele nem sabia, mas na época ele já fazia tipo uma jam com os filhos. Ele sempre foi um amante da música e ele tinha Olha só. todos os tipos de instrumentos em casa. Então quando ele chegava do trabalho no final do dia, ele pegava minha avó, tal, minhas tias, minha mãe, e dava um instrumento para cada um e falava assim, ó, a gente tem que tocar uma música, vamos tocar uma música. Ele dizia, toda pessoa deve saber pelo menos tocar algum instrumento. Que seja um reco-reco, né? Não importa, tem que saber tocar um instrumento, porque tocando um instrumento você vê um mundo diferente. Que legal, cara. Que visão, né? Que visão incrível. Então, ele já fazia isso lá. Aí, mais tarde, os meus primos, todo domingo de manhã, eles tinham um terreno na frente da casa deles, em que havia uma casa que foi demolida e ficou o piso da casa. Então, eles tinham muitos instrumentos de percussão e eles faziam umas, digamos, nem seria uma roda de samba, porque era tudo percussão, não tinha harmonia. Então eles ficavam tocando ali, cantando. ritmos. Exato. Quanto que você acha que esse background, né, sua formação em termos de familiar, né, contribuiu no que você faz hoje, por exemplo, na tua visão sobre um trabalho? Essa época do meu avô, eu não era nascido ainda. Então, isso aí, minha mãe era criança, adolescente. Então faz muito tempo isso. Essa parte já dos meus primos eu lembro muito claramente, eu já era... Você era um primo mais novo, mais caçula? Totalmente, totalmente. Eu ia lá de bico, né? Porque os caras nem me chamavam, eu ficava maravilhado aqui, né? Por aqueles sons e tal. Só devagarinho, pro Lampadinha não ir. Aí é incrível isso, porque logo depois disso, quando eu estava no ginásio, na escola, tinha a fanfarra da escola. E precisavam de um cara que ninguém queria ir na fanfarra da escola, porque é chato. Falei, pô, eu vou, porque precisava de um cara para tomar conta. Pô, eu era adolescente. Falei, eu vou. Ditadura militar, então Sim. Era tipo, precisava saber tocar aqueles toques marciais, aquelas coisas chatérrimas. Que para um adolescente você quer morrer com isso, né, cara? Muito chato. Então, eu tomei conta e aí comecei a bolar uns toques diferentes e tal, e aí a galera sempre me cortava. Aí eu falei, você quer saber? No desfile de 7 de setembro eu vou aprontar um lance, porque daí, ao vivo, lá na rua... Ninguém vai poder te segurar. Aí eu combinei com todo mundo, falei, ninguém pode contar, vamos fazer isso daqui, quando chegar na frente do palanque, papapá. Beleza. A gente foi tocando aquelas coisas, tá. Bem, todo mundo, ai meu Deus. Aí a hora que chegou na frente do palanque, chega logo. A gente fez uma pausa, que não podia fazer pausa na frente do palanque nem pensar. A gente fez uma pausa e virou um samba. Aquilo foi assim um negócio que o diretor, os meus professores queriam morrer. A galera vibrou, porque eles não estavam esperando. Que legal. Não cara. Os caras do palanque, óbvio, mas o povão que estava assistindo, tipo, virou um samba super simples. Mas foi uma atitude extremamente transgressora em meio à ditadura, que depois eu ouvi pra caramba, quase fui suspenso, o diretor queria me matar. Mas eu também era suspenso todo mês, então eu falei, se for suspenso mais uma vez que se dane. Logo depois disso, um tempo depois, a minha prima, ela falou assim, eu preciso te mostrar uma música pra você gostar disso daqui antes que você acabe gostando de coisa ruim. Aí ela colocou pra mim um compacto do Led Zeppelin com a música Rock and Roll, pra eu ouvir. Que legal! Cara, quando começou... Quantos anos, mais ou menos? Foi antes da década de 80, tinha menos de 14. Menos de 14. Quando começou a música, eu pirei, falei, mano, o que é isso, velho? Que coisa louca, sabe? Tentando... Pirei, fiquei maluco. Aí eu vi aquele compacto até furar no aparelho do som da minha avó, que morava com a gente também. E aí fiquei louco. Mas pra você ver como que é engraçado. O meu background sempre foi muito misturado. Que o primeiro álbum que eu comprei na vida não foi um Led Zeppelin, não foi um Black Sabbath, não foi nada. Foi um álbum de funk music de uma banda chamada The Gap Band.
que é da época dos 70 para os 80, da auge da funk music ali. Americanos. Americanaço. Anos depois eu fui descobrir que um amigo meu, na rua da minha casa, trabalhava numa rádio lá no interior de São Paulo, na cidade de Sorocaba. E eu ouvia rádio, sabia o nome de todas as músicas. Eu falei, nossa, eu não acredito que o cara mora na minha rua e trabalha numa rádio. Aí infernizei o cara alucinadamente, assim. Até que ele foi pedir autorização pro meu pai para deixar eu ir um dia na rádio de madrugada, que ele trabalhava de madrugada. Aí fiquei lá na rádio com todo aquele monte de disco na parede, assim, que as rádios tinham as discotecas que ficavam lotadas de LPs de todos os estilos musicais possíveis. Então imagina, eu tinha, sei lá, 5, 6 LPs em casa e lá tinha centenas e centenas. Ele ficava num estúdio, eu fiquei num outro estúdio. Ele falou, eu falei, como é que funciona? Ele falou, esse toca-disco sai nesse canal aqui. Eu falei, e esse daqui? Ele falou, esse aqui sai nesse outro daqui. Aí eu ficava pondo e mixando as músicas que eu tava ouvindo. Que cara, legal! Eu fiquei alucinado, cara. Tipo, Você acha que esse pode ter sido assim, o nascimento do teu amor pelo estúdio, por estar ali com o equipamento, ouvindo música em contato? Pode ser, cara. Uma frase, obviamente, não é minha, mas eu amo usar aqui. Se você tem o plano B, o plano A nunca vai ser concretizado. Então, eu sempre tive plano A como o meu plano principal e nunca tive plano B. Ou vai dar certo, ou vai dar certo. Tem que dar certo e vai dar certo. Que legal. E sempre canalizei todas as minhas energias para que esse plano desse certo e todas as coisas que eu almejei ao longo da minha vida, eu consegui conquistar, independente de ser uma coisa grandiosa para uns ou não tão grandiosa. Eu nunca me preocupei em termos de grandiosidade, sabe assim? Eu nunca foquei em ganhar um Grammy na minha vida. Eu vou ganhar um Grammy, eu vou trabalhar para ganhar um Grammy. Jamais pensei isso. O foco era qual? O foco era fazer aquilo que eu amava da melhor maneira possível e em troca, ouvir a pessoa para qual eu fiz aquele trabalho dizer, cara, isso ficou incrível, isso ficou sensacional. Era isso que eu sempre busquei. Eu nunca busquei em ser rico, milionário ou ter um troféu. Jamais me preocupei com isso. Meu espírito, sabe assim, de ir contra tudo, isso que desde criança, tocando samba na ditadura lá, existe aceso dentro de mim desde sempre. Então, eu gosto de fazer um negócio que eu acho foda, do caralho, entregar para as pessoas falam, nossa, cara, isso ficou demais. Isso é a minha gasolina. Entendi, que legal. Entendeu? É isso que me motiva. Não importa, se eu estou fazendo uma gravação simples, minúscula, pequena, ou se eu estou gravando um DVD de uma banda famosa com não sei quantos canais transmitido ao vivo. Não importa, eu preciso fazer aquilo da melhor maneira possível. Eu não tenho botão de foda-se, sabe assim? Entendi, que legal. Isso aqui não estou ganhando bem. Isso aqui eu estou fazendo um favor, então... Não. É impossível. Sempre teve um compromisso com a qualidade. Sempre, com um compromisso com a qualidade e querer chocar as pessoas da melhor maneira possível em termos de despertar o fator uau nas pessoas. Que legal. Que legal isso, cara. Isso me excita, sabe? Isso é a minha gasolina mesmo. Que legal, cara. Sempre esteve nos seus planos se mudar aqui para os Estados Unidos, trabalhar aqui em Los Angeles? Ou em que momento aconteceu isso daí? Antes de eu vir para cá, minha mãe falou assim, pô, finalmente então você vai para lá, né, filho? Eu falei, por quê? Ela falou, pô, você sempre falou que sempre gostou dos Estados Unidos, que queria... Eu não lembrava disso. Você nem lembrava? Nem lembrava. Obviamente, minha mãe lembrava. Né? Sim. Óbvio que isso marcou para ela. Falou, pô, um dia meu filho vai embora daqui. Então, isso marcou, de certa forma, para ela. Aí eu falei, jura? Ela falou, juro. Sempre falo disso. Eu sempre gostei daqui, sempre curti a cultura, as músicas. Talvez pela influência da televisão, quando você é criança, adolescente, séries musicais, aquelas coisas, talvez, não sei dizer. O que fez isso foi um misto da minha zona de conforto no Brasil, da minha filha querer estudar aqui, da minha vontade de querer vir para cá. Então eu coloquei tudo isso num caldeirão, mexi, falei, vou. Que legal. Foi basicamente que legal. isso.
Existem, claro, algumas diferenças culturais, né? E a primeira vez que eu vim para fora do Brasil, que foi justamente para os Estados Unidos, quando eu morei aqui, eu percebi claramente que a gente se acostuma, né, com coisas que não são tão legais, sabe? A gente se acostuma com a corrupção, na época a inflação gigantesca, a violência, e passa a ser normal, né? E olhando de fora, e num lugar onde essas coisas são pelo menos diferentes, né, em níveis diferentes, a gente fala, pô, não precisava ser assim no Brasil, né? Você sente isso aí também? Muito, muito, muito. O Brasil tem o potencial, sempre teve e sempre vai ter de ser um país assim incrível, sensacional, entendeu? Só que... Quais são os nossos impasses? Sei lá, cara, é tanta coisa assim, desde a política, a cultura das pessoas, do querer, às vezes, ser melhor que o outro, mas ao invés de usando a outra pessoa para te fortalecer, vocês crescerem juntas, empurrando a outra para baixo para que você consiga... São essas coisas, por favor, não me entenda errado, eu não estou falando mal. Uhum. Só que são certas coisas da cultura, como aqui também tem certas coisas da cultura que eu não concordo, que ao longo do tempo vão te minando e você vê os anos passando e essas coisas não continuam acontecendo. Aí vem uma nova geração e você fala assim, pô, agora vai resetar. Não reseta e continua de novo, as pessoas passando isso para os mais jovens, coisa que se você começa a ensinar a pessoa a atravessar na faixa de pedestre, esperar o sinal abrir para atravessar, ao longo do tempo, 1, 2, 10, 100, 1000 pessoas vão começar a agir da maneira correta. Exato. Só que se você fala, foda-se, não vem carro, vou atravessar mesmo assim... Exato. E é do ser humano. Se você, sim. Não é porque é o brasileiro. Se você pegar um americano, puramente americano, levar ele para o Brasil, colocar ele lá, daqui a pouco ele está brasileiro. Também, já está brasileirado, fazendo anarquicamente... Exato. Então dá para melhorar, só que é muito difícil assim, esse lance da cultura, saca? Eu tô falando culturalmente mesmo, independente de música, estilo, religião, partido político, etc., independente. Aliás, falando ainda de diferenças culturais, né? Quando você veio para cá, tipo, os profissionais, os seus colegas de profissão, te ajudaram? Como foi isso? Ou era uma competição acirrada, queriam te derrubar? Imagina, absolutamente nada. Talvez pelo fato deles serem imigrantes como eu, falando em termos dos brasileiros que eu conheci aqui, estarem na mesma posição que você, eu jamais senti absolutamente nada disso. Pelo contrário, todas as pessoas que eu conheci foram super legais, solícitas, me ajudaram pra caramba. Porque quando você vem, por mais que você já conheça, por mais que você tenha contato, nada se compara a você morar num lugar. E você conheceu, por exemplo, produtores que você antes admirava ou idolatrava, no bom sentido, e teve uma aproximação, assim? Muito. E isso foi uma das coisas assim, mais incríveis, porque quando você está no Brasil e você vê as coisas acontecendo aqui, é tudo muito longe, é tudo lá em cima. Parece distante. Muito distante. Só que a partir da hora que você vem para cá e começa a montar esse network, começa a falar com as pessoas e você começa a ter acesso, contato a essas pessoas que são seus ídolos, é incrível a receptividade que eu tive com relação a todos eles. Os grandes produtores, mixadores, enfim, que eu sempre admirei, que eu assistia os vídeos, que eu sou ainda paga-pau master dos caras, os caras me convidando para sair, para tomar um café, obviamente, para a gente conversar sobre a vida, interessados em saber como é que é o mercado no Brasil, como é que era trabalhar lá, produzindo música. Que legal. Não teve um papo de um produtor que queria aprender contigo sobre a música brasileira? Na verdade, eu trabalho com a empresa Waves Audio, que faz plugins, já faz alguns anos. E eu desenvolvo presets para os plugins que eles vão lançar e tal. E todo ano na convenção aqui na ANEM, a empresa faz um jantar anual com todos esses artistas que trabalham para a marca. E num desses jantares estavam todos
os grandes mixadores, o Chris Lord-Alge, enfim, o Dave Pensado, Andrew Ships, toda essa galera, os badass das mixes, né? E um deles, o Michael Brauer, que é um dos caras assim que eu acho incríveis em termos de resultado de mixagem, o approach, como ele mixa e tal. O que ele fez, por exemplo, para citar como exemplo? Michael Brauer. Coldplay, Bon Jovi, ele fez na década de 70 né? muito da funk music que eu ouvia. Ah, que legal. Então, tipo assim, a gente conversando, eu falava, pô, e como é que era o Fat Larry's Band, por exemplo? Eu falei, pô, eu mixei. Eu falei, não acredito. Eu vi muito isso quando era criança e tal. Que legal. A gente tava nesse jantar e ele chegou pra mim e falou assim, pô, Lamps, você pode conversar comigo 5 minutos? Pensei comigo, falei, claro, óbvio. A noite toda. Aí ele falou, pô, é o seguinte, cara, eu tô querendo expandir os meus negócios, começar a trabalhar com outros mercados. E eu estava estudando a respeito da América Latina e vi que o Brasil é um país muito diferente do resto da América Latina. Eu falei, de fato, bem diferente, a nossa cultura, a música, assim, não tem absolutamente... temos influências, mas não tem a ver com a cúmbia, não tem a ver com a rancheira, não tem nada a ver. A gente não tem esse tipo de música lá. Ele falou, então, eu queria aprender a respeito das músicas do Brasil. E eu estava conversando com o Dave Pensado, e ele falou assim, o Lamps sabe tudo na música do Brasil. Eu falei, pô, sabe tudo na música do Brasil? Exagerou pra caramba, mas tudo bem, vamos lá. Ele falou, pô, será que você não pode dar um pulo no meu estúdio? Ele mora em Nova York, não mora aqui. Eu queria que você ficasse uns dias em casa, levasse um material seu lá e mostrasse pra mim. Eu queria aprender como é que mixa as músicas do Brasil, porque eu sei que é diferente. Eu falei... Cara, então... Eu falei, peraí, repete? Não sei se eu posso. Eu falei, como é que é? Repete de novo. Cara, você vê. Então isso, conectando com o assunto diferenças culturais, já mostra que existe um tom de humildade, né? Que é importante, eu acho que na cena high standards, né? Tipo a cena top aqui, o profissional não é tão estrela como a gente imagina. Eu posso falar do meu ponto de vista. Do meu ponto de vista, absolutamente todas as pessoas que eu conheci foram extremamente generosas e extremamente respeitosas com o meu passado, com a minha história. Que legal. E isso, eu não tive um segundo de dúvida com relação a isso. O próprio Dave Pensado, que é um cara hoje famosíssimo na internet, com o canal que ele tem, do Pensados Plays, é uma das pessoas mais sensacionais que eu já conheci ao longo da minha história. Cara, que legal. Extremamente querido, extremamente solícito, aberto ao diálogo, sabe assim, já teve oportunidades que eu fui no estúdio dele, ele estava no meio de uma mixagem, o cara, ele para a mixagem, fala pro assistente dele, fala assim, vai almoçar então, ou vai, sei lá, faz o quê, que eu vou ficar aqui. Ele adora ficar batendo papo e querer saber das coisas. Que legal. Porque também, a mesma imagem que a gente tem, dos caras, que eles têm na gente também, porque o Brasil é um país que eles não sabem como é que é. Incrível, você é do Brasil, me conta como é que é o Brasil, como é que é o mercado da música, como é que funcionam as coisas, como é que tem estúdios bons lá, os caras não sabem. Que legal. E aí eles ficam fascinados também por isso. Então, aí... Existe uma aura de um magnetismo legal, que pessoas são curiosas sobre o Brasil, né? São curiosas extremamente da maneira positiva. Ah, que legal. Nunca, absolutamente nunca, eu tive um comentário negativo, alguma coisa assim, Brasil, porque todas as pessoas que... Guarda os microfones que vai sumir alguma coisa. Então não tem, cara, porque quando fala do Brasil, as pessoas, principalmente os estrangeiros em geral, sejam eles americanos ou de qualquer outro país, os caras falam do Brasil, a primeira coisa que eles fazem é abrir um sorriso. Brasil! Que legal. É sempre assim. Então isso ajuda demais, porque a imagem que o Brasil tem é de um país legal, divertido, festivo, entendeu? Então isso é muito claro para mim. A imagem muito positiva do país. Que legal, cara. Quando você veio, você era um cara assim que a turma conhecia por ser um produtor de bandas, que ganhou Grammys com bandas e tal. E aqui você enveredou mais para a indústria do cinema, né? Indústria do audiovisual. E é uma questão de oportunidade ou você estava querendo, sei lá, conhecer novos desafios?
É um misto de várias coisas, na verdade. Eu sempre gostei de cinema pra caramba. Na década de 90 houve um período em que eu trabalhava numa produtora em que a gente fez bastante trabalho para a televisão. Quando eu estou muito confortável, começa a me dar um negócio que eu preciso me mover. Que legal. E eu adoro aprender. Eu adoro, sabe, aprender coisas novas. Então, aí o fato de vir para cá, Hollywood, que é a capital do cinema do mundo, a indústria, quando se fala indústria do cinema, é a indústria do cinema de verdade. Né? É inacreditável, você encontra pessoas na calçada passando texto ou empurrando um carrinho do departamento de câmera. É um bagulho bizarro, tipo assim, você não vê no Brasil isso. É verdade. Né? Quem trabalha no cinema no Brasil sabe muito bem que não é tão comum quanto aqui. As lojas de equipamentos para câmera e para som, surreal, entendeu? É muito, muito, muito acessível. Se você vai comprar equipamento, você tem desconto de taxação porque você é um profissional da indústria. Então, então existe ainda um incentivo para produzir isso, né? Muito. Então, aí eu falei, agora é a hora. Que legal, cara. Na verdade, quando eu cheguei, falei assim, deixa eu pesquisar o mercado, como é que é a música, como é que é o filme, como é que é a música, como é que é o filme. Então eu passei um ano pesquisando, entendendo, falando com as pessoas, sacando qual que é o mercado, como é que era o flow da história toda. E outra coisa incrível que eu aprendi aqui é que a melhor e infalível forma de você arrumar emprego e arrumar trabalho, boca a boca. Boca a boca, né? Pode participar de grupo, pode participar de sites de trabalho, que tem um monte, mas o produtor que quer trazer alguém para trabalhar naquela produção, ele quer alguém que não traga problema, que seja bom, que resolva. Então, de novo, a parte relacional, a personalidade, a importância disso, né? Totalmente, porque por mais que o cara seja bom, mas o cara é um encrenqueiro, o cara não vai trazer. Ninguém não vai trazer. E aí, e as pessoas se conhecem pra caramba. Se roda seu nome numa roda de bar, porque você não sabe quem tá conversando na roda do bar aqui, pode ser um cara que vai produzir o próximo blockbuster ano que vem no Oscar, você não sabe. Verdade, exceto os caras famosíssimos, mas você não sabe. Tem muitos, né? Esse cara tá falando, pô, tô a fim de chamar, sei lá, o Zé. Vixe, eu trabalhei com esse cara na sua passada, mano. Só problema. Eu conheço alguns Zés aí. Entendeu? E aí, é o seguinte, notícia boa vai pela escada, notícia ruim vai de elevador, né? Então... Verdade. Para construir uma história demora, mas para destruir, bum! Tem razão. Isso que você faz, o seu trabalho, ele é mais algo feito para você ou para quem você entrega ele? É um misto das duas coisas, né? Eu tenho que sentir prazer no que eu estou fazendo. E eu sempre passei por isso, independente do estilo que eu estivesse trabalhando, mixando samba ou mixando rock. Eu tinha que curtir e falar, puta que pariu, isso aqui ficou foda. Sabe assim, senão eu não consigo. Então, hoje em dia, muito mais ainda, que o meu fluxo de trabalho com música é menor do que era. Então, eu trabalho mais com projetos que eu fico mais afim de fazer mesmo. Você sabe exatamente como é que é isso. Você que é um cara que toca numa banda com tanta gente assim, de altíssimo nível, você, às vezes, quando você está compondo uma letra, você assim, pô, não sei, mas não está indo do jeito que eu esperava que essa letra fosse. E você mesmo, às vezes, tem que contornar e fazer essa letra te soar bem. Eu acredito que seja isso, não? Mais ou menos isso, ou não? Para mim, para soar bem para mim, sim, também, né? Eu acho que... Porque senão você vai ter que tocar aquela música ou cantar aquela música que você não está acreditando tanto, você tem que resolver, porque aquela... Sim. Eu não sei, sim. Eu não sou compositor como sim. Você. No meu caso, assim, o fluxo criativo ele é espontâneo, né? Então ele simplesmente vem. Eu não tenho exatamente um controle, nem tudo que eu gero espontaneamente que está pronto para aquele público específico que eu trabalho no Angra, né? O Angra tem um certo formato, de estilo, a gente construiu muita coisa dentro de um conceito original, mas também muita coisa foi sendo experimentada, né, ao longo da carreira.
E então é óbvio, né, que eu tenho uma comunicação com o público. Então eu entendo que eu tenho uma comunicação com aquele público que ela gira em torno de determinados assuntos, vamos chamar assim, né? Esse assunto pode ser tipo de riff, tipo de BPM, tonalidades, melodias, temas e letras e tal. Então o que eu faço? Eu procuro trazer o fluxo criativo, deixar ele sempre aberto, uma torneirinha aberta. E eu vou catalogando, guardando, documentando todas essas ideias. No momento que eu preciso, vamos dizer, fazer um álbum, fazer uma música, fazer algo que eu sei que vai comunicar com aquele público específico, com o público do Angra, que está esperando algo X de mim, né? Eu vejo de tudo aquilo que eu produzo, o que dá para colocar ali. Não acho que seria tão eficiente se eu fizesse assim, agora eu vou fazer música e aí para aquele público. Eu já estou me limitando. Então eu procuro criar o máximo de coisa que eu consigo. E quando é o momento de fazer a música pro público, ou seja, um trabalho para o Angra, eu mudo a chavinha, que é uma chavinha de conversão, né? Tem uma ideia original, mas aquela ideia original eu tenho que meio que converter para algo que dentro do público ele é familiar para ele pode vir a curtir, né? Ou seja... E você curte também? Claro, mas assim... Claro, eu acho que... Eu também tive contato com muitos estilos de música diferente. E eu gosto de diferentes universos criativos, seja filme, quadrinho, música de vários estilos. Então tem muita coisa que me satisfaz. Muita. Então eu tenho essa sorte. Porque pra mim tem muita coisa que vai me satisfazer. Fazer, putz, isso é legal. Eu posso fazer um reggae e achar legal, sabe? Então o que eu tenho que criar? Com o público do Angra, eu preciso criar essa comunicação onde é algo meu. Porque a ponte, né? Se eu quero... Eu realmente eu procuro emocionar mais do que impressionar, né? Esse é sempre o meu main goal, né? Então a banda ela tem um estereótipo, as pessoas olham e falam assim, nossa, é impressionante, os caras tocam um monte e tal. Tudo bem, mas eu acho que isso ainda é uma roupagem, é mais um acabamento, né? Do que a motivação principal. Para mim a motivação principal é emocionar, é realmente tocar aquela pessoa, aquela música fazer diferença na vida dele, né? Para isso, eu preciso que isso seja sincero, seja algo meu também, seja uma verdade para mim, mas que eu estou compartilhando como se eu estivesse compartilhando com um amigo, né? Aí eu ganho a confiança desse cara e aí eu crio uma ponte entre, vamos dizer, as minhas emoções, a minha vivência, o que é íntimo meu, para entrar no que é íntimo do cara. Porque o público ele também é muito reticente. Ele não se abre para qualquer coisa. Ele quer se emocionar. Ele procura no Spotify artistas que emocionem. Mas ele também não é para qualquer um que ele se abre e fala, nossa, estou entregue ao que esse cara está dizendo. Você precisa quebrar alguns bloqueios e convencer aquele cara, envolver aquele cara, ter a confiança do público de que você está dizendo a verdade e aí levá-lo para um passeio onde ele vai se emocionar nesse passeio, entendeu? E as pessoas, elas percebem quando há essa conexão, né? Elas percebem quando você está falando a verdade. Elas percebem. Eu acho que essa verdade mesmo é o que dá consistência, é o que dá profundidade para o que você está fazendo. Com certeza. As experiências reais, né? Tipo... O Tim Maia, quando ele tomava pé na bunda, ele escrevia lá, me dê motivos. Então, tipo, se falava assim, pô, essa letra é muito real. Óbvio, o cara acabou de tomar um pé na bunda, tá mal. Exato. Né? Me dê motivo. Pô, muito bom. Muito bom. Cara, muito bom. Esse papo, assim, poderia se estender por muito mais tempo, com certeza. Nós vamos ficar por aqui, para também gerar um gostinho de quero mais para você que está assistindo. Não esquece de se inscrever no canal. Boa! Joinha. Boa, bota lá o joinha, bota o like, compartilha com os amigos, aperta o sininho para você receber as notificações. E nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado, esse foi mais um Injeção na Testa, informação de graça para você. Lamps. Muito, muito obrigado pela sua participação. Foi um papo maravilhoso. Demais. Valeu, galera. Valeu, produção. Beijo. Júlio Mendonça, beijo. Obrigado! Dizia Fábio Júlio. Exato.